Esse exercício 6, pessoal, vamos ler, ó. A figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto com a indicação das medidas dos raios das circunferências das bases e da geratriz. A medida da altura desse tronco de cone é... Primeiro eu vou desenhar o que seria ele sair do planificado e ir para as 3 dimensões. Seria algo desse tipo assim, mais ou menos, ó, pessoal. Aqui menor, aqui maior, algo mais ou menos assim, tá? Em que a gente sabe que daqui até aqui a gente tem o valor de 11 centímetros e que daqui, né, ó, desse mesmo ponto até ali, a gente sabe que isso aqui vale 6, tá bom? E ele tem que a geratriz vale 13, e ele quer que a gente descubra a altura. Mas olha uma coisa, se eu traçar uma linha aqui, ó, eu sei que esse valor daqui até aqui vale 6. Só que tudo vale 11. Então, se eu somar daqui até aqui, isso aqui tem que valer quanto daí, pessoal? Pensando dessa forma, isso aqui tem que valer 5, né? Porque se eu somar tudo tem que dar 11. Só que olha o desenho que a gente conseguiu formar ali, ó, o nosso querido triângulo retângulo, em que a hipotenusa é 13, aqui é esse cateto é a altura, e aqui embaixo, ó, a gente conseguiu formar ele tem o valor de... A gente tem que olhar para este triângulo aqui, ó. Ele tem o valor de 5. Tá bom? Então, para a gente descobrir a altura agora, a gente só usa tio Pit neles, ó. 13 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, igual a altura ao quadrado mais 25. Então, a gente isola a altura aqui, fica 169 menos 25. Com isso aqui está 144. Só que a gente não quer descobrir qual é a altura ao quadrado, a gente quer descobrir qual é a altura. Então, isso aqui é a raiz de 144, e a raiz de 144 é igual a 12 centímetros. Com isso, a gente conseguiu matar este exercício. Exercício 7. Os raios das bases de um tronco de cone são 6 e 4 metros. A altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume deste tronco de cone, lembre-se que π é igual a 3,14. Então, vamos botar aqui, ó, eu vou chamar o raio maior com R maiúsculo. Isso aqui é igual a 6 metros. Eu vou chamar o raio da base menor de R minúsculo, que é igual a 4 metros. E ele também nos diz que a altura deste tronco de cone é igual a 10 metros. Então, ele quer que a gente use o volume. Aqui tem que usar diretamente a fórmula. Lembrando que a fórmula é igual a π vezes a altura dividido por 3. E aqui a gente tem as combinações ao quadrado dos nossos raios, tá? Mais o raiozão ao quadrado. É como se fosse, né, na aula de cones, eu expliquei, de tronco de cone, eu expliquei para vocês como é que chega nessas indicações aqui. Então, substituindo na fórmula, que é o que tem que fazer nesse exercício diretamente, então isso aqui vai ser π vezes 10, certo? Divididos por 3 vezes 4 ao quadrado mais 6 vezes 4 mais 6 ao quadrado. Então, o volume aqui vai ser 10π terços, 16 mais 24 mais 36. Então, no final das contas, o volume vai ser o quê? 10π terços vezes 76. Se a gente fizer essa conta aqui, substituindo o π por 3,14, a gente vai encontrar 795,36 metros cúbicos. Tá bom? Exercício 8. Exercício 8 diz o seguinte, pessoal. As bases de um tronco de cone circular reto são círculos de raio 6 e 3. Sabendo que a área lateral do tronco
é igual à soma das áreas das bases, calcule a altura desse tronco de cone e o volume. Então, vamos primeiro fazer isso aqui, ó. A gente sabe que a área lateral desse tronco de cone é igual à área 1 mais a área 2. O que são a área 1 e a área 2? A área 1 é a área do círculo maior e a área 2 é a área do círculo menor. Então, o que a gente sabe também? Ó? Que a área 1 vai ser igual a πr ao quadrado, que é igual a π vezes 6 ao quadrado, que é igual a 36π. E a área 2 vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é π vezes 3 ao quadrado, que é igual a 9π. Então, com isso, a gente consegue concluir que a área lateral é igual a 36π mais 9π. Então, a área lateral vai ser igual a 45π centímetros quadrados. Beleza. Por que a gente descobriu a área lateral? Porque a partir dela a gente vai conseguir usar a fórmula para descobrir a nossa altura e a nossa geratriz. Porque, olha aqui, a gente tem lá das nossas aulas sobre tronco de cone que o seguinte, ó, que a área lateral ela é π vezes a geratriz do raio menor mais o raio maior. Essa fórmula está lá na nossa aula. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que simplesmente substituir os valores. A gente achou que a área lateral é 45π. Isso aqui é π vezes a nossa geratriz, certo? O que acontece aqui agora? O nosso raio maior é 3, e o raio menor é 3 e o raio maior é 6. Então, a gente tem aqui, ó, 45π vai ser igual a π vezes a geratriz, 6 mais 3, 9. A gente pode cortar esse π com esse π, e com isso a gente descobre que a geratriz desse tronco de cone é igual a 45 dividido por 9, que a gente vai encontrar que isso daqui é igual a 5, tá bom? 5 centímetros. Então, por que a gente fez isso? Porque a partir da geratriz, deixa eu até botar aqui, ó, geratriz é igual a 5 centímetros. Então, a partir da geratriz, a gente consegue agora achar o valor da altura, porque lá naquela aula, de novo, peço que vocês vão, se vocês não se recordam, a gente tem que a fórmula aqui, a geratriz ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais r menos rzinho ao quadrado, que é aquilo que a gente já fez nos exercícios anteriores em relação a pegar e cortar aquela parte do raio menor, subtrair do total, e aí a gente tem um triângulo retângulo. Então, aqui a gente consegue descobrir a altura. Se a gente fizer todas as substituições, a gente acha que a altura é igual a 4 centímetros. Só substituir os valores aqui que a gente vai ter. Então, a altura é 4 centímetros. E agora, com essa informação, a gente já conseguiu matar o item 1. Para a gente conseguir fazer o item 2, então a gente vai achar o volume, que vai ser igual a o quê? π vezes a altura dividido por 3. Lembra? Raio menor ao quadrado, mais raio menor, raio maior, mais raio maior ao quadrado, nas nossas definições. Então, fazendo a substituição do que a gente tem aqui, π vezes a altura que a gente tem, que é 4, dividido por 3. Quando eu não disser quanto que vale π, deixa π sendo π, não substitui por nada. Raio menor ao quadrado dá igual a 9, mais 6 vezes 3, 18, mais raio maior ao quadrado, 36. Fazendo essa sequência de contas aqui, a gente vai achar que o volume é igual a 84π centímetros cúbicos. Tá bom? Exercício 9. Eu quis botar esse exercício 9 para vocês verem que às vezes o Enem não tem muito mistério. Esse aqui é um exercício do Enem.
em que diz o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato que é representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Que figuras são essas? Vou tentar pintar aqui para a gente poder enxergar. Essa figura maior aqui, ó, que a gente enxerga aqui, ó, tá bom? Que a gente está vendo aqui em rosa. O que essa figura aqui representa? A gente acabou de estudar. Isso aqui é um tronco de cone virado para baixo, tá? Em que o raio maior está em cima. Seria algo desse tipo aqui, ó. Mais ou menos. E dentro, em amarelo, a gente tem o que? Um outro tronco de cone em que está exatamente no formato que a gente conhece. Isso aqui é uma forma de pudim, né? Mais precisamente. Então, aquele de dentro está nessa forma aqui, ó. Mais ou menos, lembrando que são esboços, tá, pessoal? Então, o que a gente consegue concluir? Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais, então são dois troncos de cone. Isso é um exercício do Enem. Então, dá para ganhar algumas questões bem tranquilas no Enem. O exercício 10. Seguindo toda essa onda que eu tenho de anime, mangá, videogame, que vocês já devem ter percebido durante as aulas, vocês também percebem, né? Por hoje ser o dia do orgulho nerd, né? Sou nerd com muito orgulho. Tem essa questão aqui pra gente fazer, que é o jogo chamado Katamari Damacy. Quem nunca jogou, recomendo muito, né? E nele a gente incorpora o personagem Katamari, que deve empurrar uma esfera de modo a pegar tudo que gruda nela e assim ajudar seu pai, o grande deus supremo que aparece no jogo, a recuperar todos os planetas do sistema solar. Tu vai ter que pegar uma bola cada vez maior até o tamanho da Terra, o tamanho da Lua e tudo mais. Então, tem uma fase que é o desafio dos cones, que nos leva à construção de uma esfera de 250 metros cúbicos de volume, sendo seu volume construído por cones somente espalhados pelo mapa que tu vai pegando. Dado que o raio da base de todos os cones tem 75 centímetros e todos apresentam altura de 1,2 metros, qual é a quantidade de cones necessários para o Katamari completar a sua missão? Levando em consideração π igual a 3,14. Então vamos lá. A gente tem que o volume da esfera a gente quer que seja, no final das contas, 250 metros cúbicos. Então o volume do cone a gente já viu que é o que? A área da base vezes a altura, tudo isso divididos por 3. Então se a gente fizer o seguinte, ó, achar o valor da área da base, a área da base é o que? É um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado. Então isso aqui vai ser π vezes o raio da base, que vai ser exatamente 0,75 metros, ó, aqui está em centímetros, e todas as outras unidades estão em metros. Então, isso aqui é 0,75 metros elevado ao quadrado, que dá 1,77 metros quadrados. Ou transforma todo mundo para centímetros ou todo mundo para metros. Eu quis transformar esse cara aqui para metros, senão eu teria que fazer mais conversões. Então, a partir disso, a gente vai ter aqui 177 vezes a altura, que é de 1,2 metros, divididos por 3. Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar que o volume de cada cone é 0,7 metros cúbicos, ou 70 metros cúbicos. Então, para a gente achar a quantidade de cones que cabem ali, então a quantidade de cones que o Katamari tem que pegar vai ser o que? Vai ser o volume da esfera dividido por 0,7, que é o volume de cada cone.
Então, no total, o Katamari vai conseguir pegar 354 cones, aproximadamente, né? Tá bom? Então, com isso a gente encerra a lista 9. Se caso tu tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários ou me manda um e-mail, me escreve. Eu vou te ajudar da forma que for possível para a gente não ficar com nenhuma dúvida nesse assunto. E fica bem, nos vemos semana que vem com a lista 10. Tchau!